Oi, minha gente linda do bem, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar um pouco do que eu fiz nessa semana, conhecida como Semana Santa, Semana da Paixão de Cristo, onde celebramos a Páscoa, morte e principalmente a ressurreição de Jesus. Eu decorei alguns cantinhos com essa temática mais cristã e fiz uma decor simples, mas com bastante significado. Simbora pro vídeo? Então eu comecei com essa moldura que estava no quintal da casa do meu pai dando bobeira e eu peguei na ideia de fazer um quadro. Eu precisei retirar toda a sujeira dela com uma espátula, ajustei prego, coloquei parafusos para que ela ficasse bem resistente. Depois de limpa e ajustada, eu passei um pouco de massa acrílica para unir e nivelar o encontro da madeira nas quinas, porque não é uma madeira top no quesito qualidade, mas que vai servir bem para o que eu desejo aqui. E depois disso, eu pintei de marrom. Mas eu confesso que eu não gostei, sabe? Esse tom de marrom assim meio avermelhado não me agrada muito. Mas que bom que existe tinta por aqui, né? E eu resolvi fazer uma mistureba com as cores preto, ocre, branco e marrom, até ficar assim manchado. E depois que eu pintei com essa mistura toda, eu tive a ideia de manchar as quinas com um pouquinho preto. Sei lá, para dar uma ideia de que eu retirei essa madeira de um lugar meio queimado. Terminado essa parte da moldura, eu cortei 3 partes iguais desse compensado, que foi uma sobra de algum trabalho que meu irmão fez e me deu o restante. Por isso que é sempre bom guardar. E quem já cortou compensado, gente, em casa, sabe que é meio chatinho. Então, como eu não consegui deixar a madeira bem retinha, como eu gostaria, parecida assim quando é cortada na marcenaria, eu procurei dar um jeito também com a massa acrílica. Mas antes eu pintei com a tinta PVA branca, porque a ideia é dar um contraste com a moldura que já está num tom escuro. Daí eu dei umas 3 demãos, esperando secar bem entre as aplicações e lixei para dar aquele acabamento nas laterais. E aí, gente, para fixar esse compensado na parte de trás da moldura, eu preguei com pequenos preguinhos, como vocês estão vendo. No final, quando eu estava batendo o preguinho, eu já ia envergando ele, sabe? Para ele abraçar um pouco a madeira. Mas antes disso, eu usei também a cola para madeira, para dar uma sustentação a mais, sabe? E eu confesso que essa parte não foi a mais gostosa de fazer, porque ficava sempre aquelas brechinhas entre uma madeira e outra. Mas daqui a pouco vocês vão ver que eu resolvi isso com minha amiga massa acrílica. Mas para quem ama o rústico, pode assumir essas frechas entre as madeiras sem problema nenhum, tá? Eu resolvi fazer assim porque para mim iria facilitar na hora da limpeza. E aqui, como vocês já podem ver, eu tô colocando o suporte para pendurar na parede. E sim, gente, eu coloquei 2 suportes porque essa moldura, ela tem 40 de largura por 80 de comprimento, então eu quis deixar bem segura na parede. E tá aí, gente, o meu grande segredo revelado, como eu fiz para unir todas essas frechas. Gente, essa massa acrílica é top das galáxias. Eu uso para muita coisa aqui, sabe? Mas em um outro projeto que eu queira deixar assim, eu amo rústico, não tenho problema nenhum de deixar com aparência rústica. Apenas esse projeto, que é um quadro que vai ficar acima do sofá, eu achei melhor deixar ele mais retinho, né? Mais lisinho atrás, digamos assim. E como eu fiz isso em todas as frechas e na frente também do quadro, eu esperei secar, dei uma lixadinha e eu resolvi também passar mais um pouquinho da tinta branca que eu havia usado aí, a tinta PVA, tá bom? Depois que essa última demão de tinta branca secou, eu resolvi fazer um detalhe, que eu amo os detalhes, gente, com a tinta preta. Eu manchei um pouquinho da tinta preta num pedacinho de tecido
e saí fazendo um detalhe entre uma madeira e outra, para dar ideia mesmo de que foi unida essas madeiras, sabe? Aquele ar bem farmhouse. Eu achei tão lindo, gente, quando eu comecei a manchar assim, manchei bem delicadamente e eu me empolguei tanto que depois eu ainda vim com um pincelzinho umedecido, né, manchadinho um pouco na água e saí escurecendo toda a borda da moldura, entre a moldura e a madeira branca. Foi um detalhe assim que eu gostei muito, porque eu já estava conseguindo visualizar a arte que eu queria colocar aí nessa minha moldura bem farmhouse. E por falar em arte, eu saí dando uma olhada lá, né, gente, onde a gente sempre pesquisa ideias e mais ideias criativas, o nosso querido Pinterest, e eu sabia o que eu tinha em mente, né? Eu queria um desenho com uma cruz e que fosse uma coisa mais simples e uma frase em inglês que falasse sobre a ressurreição. E eu peguei várias ideias, coloquei no papel, coloquei com a minha letra mesmo. Mas se você não tem habilidade com desenho nem com escrita, você pode fazer isso aí. Você pode imprimir da internet, você pode fazer com um stencil, faça da sua forma, tá bom? Marquei com uma régua para centralizar, deixar a frase bem centralizada, o desenho também, e depois foi só soltar uma música e curtir esse momento, que era um momento que eu queria muito de representar com uma frase, por mais que seja uma frase em inglês, mas eu gosto muito, que fala que o nosso Deus ele não ficou morto, né? Ele ressuscitou. É isso que essa frase significa. He is risen. Ele ressuscitou. E também coloquei a citação, que é em Mateus 28:6. E eu vou dizer uma coisa a vocês, gente. Era um quadro que eu queria muito e eu amei o resultado. Aí depois eu fiquei pensando o que era que eu poderia fazer para complementar essa decoração, né? Essa arte que eu fiz aqui para a sala. E minha sala é vizinha à cozinha. E para quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou fazendo uma reforma na minha cozinha. Então eu não tinha como fazer coisas maravilhosas aqui porque tá uma baguncinha, para não dizer que tá um caos aqui, mas eu acho que esse significado de trazer a nossa memória, né, algum símbolo, alguma arte que represente essa vitória na cruz, eu acho muito importante. Então eu peguei uma cesta, alguns galhinhos também, eu peguei, quando eu tive a última vez no sítio, eu postei lá no Instagram também. Eu trouxe alguns gravetinhos assim e umas pedras, gente, que eu peguei. Tava lá no chão, eu achei umas pedras tão lindas e diferentes. Eu trouxe, lavei, deixei secando e eu falei, eu vou usar na decoração de Páscoa. Com os gravetinhos, gente, eu separei alguns tamanhos que dessem para fazer assim 3 cruzes. É essa a ideia que eu queria fazer, aquela imagem lá do Gólgota, né? Então, eu colei com um pouquinho de cola quente e depois eu saí dando algumas voltinhas com o fio de juta, que eu acho ele bem rústico, para dar essa ideia de que foi fixo, né? Uma madeira foi fixa na outra com o fio de juta, mas que na verdade teve a ajuda ali da cola quente para fixar também. E para fazer a composição, gente, eu peguei uma caixa para deixar essa paisagem, né, essa cena um pouco mais elevada, já que a cesta iria deixar tudo mais baixo. Eu coloquei, fixei a cada cruz num buraquinho onde eu já havia feito um pré-furo com a tesoura e saí colocando eles lá com a ajuda da cola quente. Depois eu até tentei segurar eles na parede porque eles estavam meio que caindo e eles se sustentaram. Graças a Deus conseguiram ficar lá. E eu saí juntando, gente, tudo que era de material mais rústico que eu tinha por aqui. Essa palha para ninho, eu cobri as laterais da caixa e tentei ir ajeitando as pedras para fazer uma espécie de gruta, sabe? Para representar onde Jesus foi sepultado. E olha que já era de noite e eu estava muito cansada, eu não estava conseguindo fazer o que eu queria.
Então eu praticamente deixei tudo de lado. Mas no domingo de manhã, bendito domingo de manhã, eu me acordei, tomei meu café e fui tentar fazer assim, bem despretensiosamente, sabe? E não é que as ideias foram brotando, gente, da minha mente. Ai, gente, depois de tentar muito ontem à noite e não consegui, eu tive essa ideia hoje pela manhã. Peguei um potinho, esses potinhos de que vem com condimentos, vem com castanhas, né, amendoim. Coloquei um pedacinho de juta, colei com cola branca mesmo, ainda tá secando. E resolvi encaixar aqui, olha, embaixo para formar tipo uma gruta. Cobri com esse material aqui. É tipo uma graminha, quando eu comprei ela era mais verdinha, né? Ela fica assim desidratada e vou colocar algumas pedrinhas aqui em cima para dar a ideia de uma gruta. E a tampa do potinho eu vou pegar e vou colar aquelas castanhas que eu peguei ali da minha árvore, vou colar com a cola quente e colocar aqui na frente para dar a ideia de que foi a pedra que rolou. Eu acho que vai ficar bem interessante assim. Eu quase desistia, né, desse projeto, mas eu acho que vai ficar legal assim com essa ideia. Nada melhor do que uma boa noite de sono. Olha, gente, não é que tá dando certo. Vê só como eu coloquei aquele potinho, ó, todo revestido. Juntei aqui um pouco daquele material desidratado que eu tinha aqui, dando uma tapiaçãozinha assim com umas pedrinhas para não mostrar o plástico, né? E sair colocando as pedras, ó, ao redor para dar a ideia de uma gruta. E aqui, ó, colocando algumas pedrinhas em cima. Não vai ter perigo de cair em cima de ninguém, vai ficar aqui em cima desse balcão. E eu vou tentar fechar aqui a lateral com a tampa, né, que eu falei pra vocês. Vamos lá colar pra ver como é que vai ficar, mas eu já tô gostando, já tá me agradando. E aí, gente, o resultado da minha gruta, né, o local aí representando onde Jesus foi sepultado. Eu coloquei essa plaquinha, coloquei de papelão mesmo que eu arranquei. Ele não está mais aqui, ressuscitou, glória a Deus por isso. Eu acho que é uma paisagem, né? É uma cena que é muito expressiva para mim, para nós cristãos, de saber que o nosso Mestre, o nosso Deus ressuscitou. E Ele não apenas ressuscitou, mas Ele vive dentro de nós, Ele cuida de nós e Ele teve toda essa vida aqui na Terra para nos reconectar com o nosso Pai Celestial e para nos dar uma oportunidade de uma nova vida. Foi essa grande missão para a qual ele foi enviado, veio como criança e cumpriu maravilhosamente. Que você possa se sentir abraçado por esse amor, não só nesse dia, mas todos os dias que você se acordar. Lembra daquela manhã de domingo que ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi algo muito simples que eu fiz, mas foi feito com muito carinho, foi muito expressivo para mim. E foi apenas esse cantinho aí da sala que eu consegui fazer, né? Como eu falei, minha sala está em reforma, ou melhor, minha cozinha está em reforma, fica ao lado da minha sala. E eu não tive como fazer muita coisa, mas eu vou deixar vocês com algumas imagens. Não esqueça de curtir, comentar e mandar para quem você ama de verdade e que precisa receber essa mensagem hoje, tá bom? Um cheiro no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!